Então, pessoal, vamos olhar aí um pouquinho nessa parte teórica, onde a gente vê aí, primeiro a delimitação, que a gente precisa fazer primeiro é delimitar os terços. Então, o terço superior, nós sabemos que ele engloba, né, desde a linha de implantação dos cabelos até as sobrancelhas, que vão cobrir as margens supraorbitais, vai envolver a glabela também, né, localizada aí entre as sobrancelhas e estendendo lateralmente para a região temporal. Na imagem lateral, você está observando aí dois desenhos de crânios, um na vista anterior, outro na vista lateral, que nós vamos abordar o que especificamente? Nós sabemos que a estrutura óssea base de terço superior é basicamente o osso frontal, tá? Como a gente pode observar aí na imagem, que eu vou dar uns detalhes para vocês agora no próprio crânio, tá? Pessoal, o que a gente tem aqui? Então, aqui só para a gente relembrar, nós temos o osso frontal, que vai se estender desde a sutura coronal, que visível mais claramente nesse outro crânio aqui seccionado, então a gente observa a sutura coronal, e vai se estender até osso nasal. Nós vamos observar processo frontal da maxila. Nós vamos ter o processo frontal do zigomático e lateralmente, o que nós vamos ter aqui agora? A fossa temporal, onde a gente vê que o osso frontal ele vai se estender articulando com a asa maior do esfenoide. Asa maior do esfenoide, tá? Então, para ficar bem claro, o aluno às vezes tem muita dúvida em identificar o esfenoide numa vista lateral. Então, aqui a gente observa, então, a asa maior do esfenoide, o osso frontal localizado aqui superiormente. Um detalhe interessante é que o acidente ósseo, que é a linha temporal superior, ela faz ali um limite do que é a porção central e a porção lateral de terço superior da face. Na porção de fossa temporal, que toda essa região aqui, ó, delimitada pela linha temporal superior, né, se estendendo aqui até arco zigomático, nós podemos observar o seguinte: o que a gente vai encontrar aqui? O que nós temos? Esse ponto craniométrico aqui, ele é chamado pitério, e ele está no encontro aqui das suturas entre os ossos frontal, parietal, temporal e esfenoide. Por que eu estou comentando dele aqui com vocês? O pitério ele está numa região que internamente ele marca ali a passagem de artéria, de ramos anteriores da artéria meningea média. Vamos olhar aqui no crânio, numa vista interna, para vocês entenderem o que eu estou querendo comentar com vocês. Vamos lá. Aqui a gente tem então o esfenoide, numa vista, né, interna, eu estou olhando base do crânio. Então, na fossa média, e aqui a gente observa a fossa anterior, onde nós notamos aqui o osso frontal, tá? Então, o pitério localizado, ó, então eu tô observando lateralmente e aqui notando internamente. O que nós podemos observar? A presença desses sulcos, ó, que eu estou apontando aqui para vocês. E se você ainda caminhar aqui comigo, você vai notar o seguinte, ó, esse outro acidente ósseo, onde a pinça está aqui, ó, apontada, que é o forame espinhoso. Esse forame espinhoso, ele vai dar, então, passagem para essa artéria que estaria localizada aqui, tá? Que é chamada artéria meningea média, que é um ramo da artéria maxilar, por sua vez, é um ramo da artéria carótida externa. Então, novamente, forame espinhoso, sulcos arteriais por onde passa a artéria meningea média. Então, fraturas, pessoal, nessa região, pode levar o quê? A rompimento, às vezes, né, desse vaso e você ter ali, então, a formação de um hematoma epidural ou extradural. Então, entendendo, você tem aqui, então, os ossos, né, parte dos ossos do crânio, e internamente, o que a gente estaria observando de tecido mole? A dura mater. Então, a artéria meningea média, ela vai caminhar por essa região. Então, só fazendo aí uma colocação a respeito, né, da importância do pitério. Vamos voltar na apresentação teórica para eu comentar uma coisinha ali com vocês e, se possível, de observar no slide. Então, vamos lá. O que a gente pode notar? Eu coloquei em setas para facilitar essa visualização, já que a gente está trabalhando aqui ao mesmo tempo com a peça, né, e também no slide.
Então, você pode observar, eu apontei pelo número 1 o pitélio, tá? E internamente, eu estou mostrando ali no número 2, a presença desses sulcos vasculares, e o número 3, que seria correspondente à artéria meníngea média, tá? Então, para vocês entenderem essa posição. E na imagem superior à direita, está evidenciando aí para vocês o que seria, no caso, né, de uma fratura nessa região, com a formação do hematoma epidural ou extradural. Internamente, né, então, quando é feita uma secção, como a gente está observando aqui nesses crânios, que eu já vou voltar com vocês na peça, é possível notar que nós temos ali duas lâminas corticais, uma interna e uma externa. Observe na figura, ali na segunda imagem à esquerda, onde eu coloquei ali a identificação A e B para vocês observarem. Uma lâmina cortical externa e uma lâmina cortical interna. E entre essas duas lâminas, uma camada de tecido ósseo esponjoso identificado pelo número 4, que é a díploide. Pela díploide, nós vamos observar a presença de espaços chamados de espaços diploicos, por onde passam as chamadas veias diploicas, que fazem a conexão do sistema venoso extra com o intracraniano. A imagem inferior que está apontada ali pelo número 5 mostra o que seria a representação aí dessa veia diploica. E o que nós temos? Se você observar na imagem à direita inferior, eu apontei aí o número 6. O número 6 ele é um conduto venoso que é o chamado seio sagital superior. O seio frontal, né, o osso frontal, nós temos ali essas veias diploicas que elas vão desembocar na região de seio sagital superior, que é um dos condutos venosos que vão fazer essa drenagem da região encefálica e que posteriormente se direcionará para a veia jugular interna, que é o sistema de drenagem venoso profundo, tá? Então, vamos voltar aí na imagem para vocês observarem aí. Seio sagital superior apontado pelo número 6. E eu quero aproveitar a imagem para vocês observarem o seguinte. Eu circulei o seio frontal e você vai observar aí essa relação de proximidade com o seio sagital superior, tá? Então, você tem essa drenagem para essa